Salve, salve, meu clã! Sejam muito bem-vindos. Aqui Nicosito com vocês. E pessoal, hoje vamos falar de jogos muito especiais. A gente falar de jogos que são considerados os maiores na indústria, mas não porque são os mais amados, não porque são os mais vendidos, não porque são os melhores tecnicamente, mas sim porque são jogos que marcaram cada década. Então pensa no seguinte, a partir da década de 70, que jogo teve em cada década que realmente definiu o que estava acontecendo na indústria, definiu o que você jogava, definiu como você jogava. Esses são os jogos que eu vou trazer neste vídeo. Então, a partir de agora, a gente vai escolher um jogo para cada década, um para a década de 70, um para 80 e assim até os dias de hoje. E esses jogos têm que ser muito impactantes. Eles têm que ter mudado a indústria dos jogos e se tornado fenômenos culturais. Então, se você está curioso para ver quais jogos são, fica que a gente já vai começar. E antes de ir para o primeiro jogo, já quero deixar claro aqui uma coisa. Existe um motivo específico para a gente começar da década de 70 para frente. E a resposta aqui é bem simples. É porque antes disso, não era de fato um fenômeno cultural. A indústria dos jogos ela já existia e ela de fato já tinha alguns adeptos. Mas era uma coisa muito mais de nicho. Tinha pouca gente que realmente estava interessada. E por mais que a gente tivesse outros jogos famosos antes, como o Oxo, como o Pong, como o Tennis for Two, esses jogos, eles não conseguiram virar um fenômeno cultural a nível nacional na maioria dos lugares e muito menos a nível global. Então é por isso que a gente começa a partir de 70 para frente, porque nesta década que de fato começam a surgir os primeiros fenômenos virais da indústria dos jogos. E pessoal, vamos começar pela década de 70 e vamos ver se vocês reconhecem essa história. Tinha um jogo que no Japão ficou tão popular que muitos arcades ao redor do país inteiro ficaram sem moedas de 100 ienes para poder jogar. Dang. Já tinham ouvido? A história é de Space Invaders. Esse jogo foi um fenômeno global. Ele lançou em 1978 e, cara, ele mudou tudo. Era um jogo simples, era um jogo em que você tinha uma nave e essa nave tinha que derrubar as naves inimigas. A cada fase o jogo ficava mais rápido e mais difícil. E, obviamente, para que esse desafio todo tivesse algum valor, eles colocaram um ranking. E obviamente isso daí virou um fenômeno, todo mundo queria se tornar a lenda do bairro, tendo a maior pontuação possível, era um fenômeno, todo mundo queria jogar. E cara, por que esse jogo é tão importante? Porque a partir desse jogo é que de fato mudou a cultura dos arcades. Até então os arcades era uma coisa que era um pouco mais de nicho, já tinha pessoas que frequentavam, mas não era tanta gente assim. Mas esse jogo foi tão viral que os arcades viviam cheios, a cultura do jogo se tornou uma coisa muito mais difuminada entre toda a sociedade. Então esse jogo foi um dos grandes responsáveis por os arcades se popularizarem e a partir daí se introduzirem na vida de muitas mais pessoas. É por isso que eu escolhi esse jogo para ser o jogo mais importante da década de 70. E para falar da década de 80, eu vou começar com uma pequena aula de história. Em 1976, lançaria o Atari 2600. Esse console, ele foi um fenômeno. Ele vendeu bem pra caramba e ele já tinha cartuchos intercambiáveis, então você podia ficar trocando cartucho ali. E isso era muito bom porque a galera podia comprar muitos jogos facilmente. Mas isso também gera um problema. Muitas desenvolvedoras olharam e falaram: nossa, olha o tamanho desse bolo aí, eu vou querer um pedaço. Eu queria comer bolo. Só que eles não fizeram isso da melhor forma possível. Eles desenvolviam jogos muito rápidos, os jogos ficavam um lixo, por não falar outra coisa, e esses jogos iam ser depois vendidos para nossos queridos jogadores. E obviamente, o que acontecia? Que os jogadores ficavam extremamente frustrados comprando um jogo e percebendo depois que o jogo era um lixo. Com isso, se instaurou uma crise que iria durar alguns anos, porque ninguém queria mais comprar jogos. Não dava para confiar, não tinha controle de qualidade. Só que então apareceu o encanador mais amado do planeta Terra. Sim, gente, em 1975 seria lançado Super Mario Bros. E a partir dali teríamos um novo padrão de qualidade na indústria. Porque Super Mario Bros. Trouxe pra gente um jogo que era uma aula de game design. Era um jogo que era simples, mas ao mesmo tempo extremamente complexo. Porque você tinha um tutorial que nem precisava praticamente existir. Porque o tutorial era você jogando. Você aprendia de uma forma muito intuitiva enquanto jogava. Além disso, você tinha fases que você ia evoluindo nelas e tinha mecânicas novas e fases coloridas, muito diferentes umas das outras. Cara, era um jogo sensacional. E a partir desse momento, a gente tinha um novo padrão de qualidade na indústria e
a gente também conheceu de fato a Nintendo, porque ali foi que a Nintendo chegou para valer. A Nintendo transformou o console doméstico em uma coisa muito mais expandida ao redor do mundo. A partir daquele momento, os consoles em casa eram uma coisa muito mais frequente. E na década de 90 é um absurdo, porque a gente já começa com o quê? Super Mario 64, um jogo que é sensacional, Zelda Ocarina of Time, um dos jogos mais famosos da história. A gente teve Resident Evil, cara, Resident Evil, pelo amor de Deus, olha essa saga. A gente teve Half-Life, que foi o do início da Valve. A partir dali se desenvolveria o CS, que se tornaria o alicerce para o que é a empresa hoje em dia. Olha tudo o que foi feito dentro dessa década. E mesmo assim, nenhum desses jogos se tornou escolhido. O escolhido vai ser Pokémon, porque nessa época lançaria Pokémon Red and Blue. E cara, que jogam! A ideia era muito simples, basicamente você é uma pessoa que está colecionando um monte de monstruinhos chamados de Pokémon, e depois de colocar eles para batalhar. Mas qual que era a mecânica que mudaria tudo? Era a conexão entre os consoles que você podia fazer para trocar os Pokémon. Porque para você completar a Pokédex, você tinha que trocar os Pokémon com os amigos. Então, rapidamente, você chegava na escola e você via pessoas com Game Boy trocando Pokémon. Você ia num parque, você via pessoas com Game Boy trocando Pokémon. Cara, isso daí foi uma febre. E, obviamente, rapidamente se transformou em algo ainda mais viral. Porque a partir daquele momento, ia ter bonecinho, ia ter cartinha, ia ter taço, ia ter camiseta. Cara, se a Piticas naquela época assistisse, ia ser só coisa de Pokémon. Porque realmente foi muito viral. Não é à toa que até hoje, Pokémon é uma das marcas mais importantes do planeta Terra, tanto a nível de importância cultural como a nível econômico. É simplesmente uma febre. Pokémon fez o que tinha que ser feito da melhor forma possível e, obviamente, até hoje eles se aproveitam disso muito bem. E a década de 2000, na minha opinião, é uma década que era muito forte. E se a gente parar para pensar, foi a época do CS, foi a época do The Sims. Mas assim, por mais que tivesse muita coisa muito importante, inclusive eu acredito que o CS é um dos jogos mais importantes que já foi lançado, porque ele de fato criou um novo padrão para os jogos multiplayer a um nível no qual tinha muitos milhões de jogadores jogando ao redor do mundo. O grande ponto para mim aqui é outro, é o GTA San Andreas. Porque o GTA San Andreas foi um jogo que se tornou um fenômeno cultural. Era um jogo que, além desse fenômeno cultural, porque o CJ virou meme, e até hoje você abre o Instagram e lá tem gente fazendo meme do CJ. É bizarro, porque o jogo lançou faz muito tempo. Mas, além disso, ele também revolucionou a indústria dos jogos, porque até então, jogos de mundo aberto mal existiam. O GTA San Andreas foi o primeiro jogo de mundo aberto que conseguiu trazer pra gente um mundo cheio de vida. Se você queria ser simplesmente um gangster que saía por aí lutando contra as outras facções, vai lá, se divirta. Você quer jogar o modo história, fazer todas as missões, conhecer a história do CJ e todos os seus amigões? Vai lá, você pode. Você quer pegar um carro, sair dirigindo e ficar só ouvindo a rádio lá, ó? Você pode também. Isso que era bom nesse jogo, era a liberdade. Você conseguia ter uma cidade toda para você brincar à vontade. Se você queria focar na história, vai lá, e se não também. É por isso que eu acho que GTA se tornou um dos ícones dessa década e obviamente está aqui definido como o jogo mais importante da década de 2000. De 2010 a 2020, eu não vou nem tentar aqui esconder, galera, porque não faz sentido. Minecraft era o jogo mais amado. Obviamente vai ter gente que vai falar, mas se eu não gostava, tá, mas tu não é todo mundo. Então, aceita a realidade. A maioria das pessoas já jogou Minecraft. E mesmo quem não gosta, experimentou para falar que não gosta. Então, esse jogo se tornou um fenômeno. E cara, se eu falei antes que no GTA você tinha a liberdade de nem jogar a história, até porque tem muito jogador que nunca nem passou perto de ser a história do GTA San Andreas, aqui é além, cara. Aqui nem tem história. Você cria história. Você quer virar um construtor de casinhas? Vai lá. Quer fazer uma cidade? Fica à vontade. Quer pegar um arquinho e ficar matando um monte de monstruinho por aí? Fica à vontade. Vai lá sobreviver, meu amigão. Porque tu vai contar tua própria história. E aí que está a magia do Minecraft. O Minecraft é um jogo hiper simples, mas ao mesmo tempo entregou tudo que muita gente queria naquela época. Um jogo onde você pode ser o que você quiser e você não tem obrigações. Você mesmo vai lá e seja criativo para fazer o que você quiser. E assim, não é uma década que não teve outros jogos. Teve sim, inclusive o Fortnite é da década de 2010 até 2020. Mas Minecraft não tem como.
se tornou o grande fenômeno dessa década. E com isso chegamos até a década atual. Sim, pessoal, já estamos a partir de 2020 e, cara, eu não vou mentir para vocês, eu acho que é uma década um pouco complicada. A gente teve alguns jogos legais, mas a gente não teve tanta coisa assim. Então, se você parar a analisar, a geração do PS5 não teve muitos lançamentos. E, pior ainda, a gente teve o Xbox Series X e S, que assim, a Microsoft também não está trazendo muita coisa pra gente. Mas eu acho que talvez o maior fenômeno cultural que a gente teve nessa década tenha sido Elden Ring. Elden Ring, pra mim, foi um jogo que, assim, me surpreendeu muito gratamente. Eu já era muito fã de Souls-like, já joguei todos os Souls da From Software, mas eu até então gostava muito de Souls-like, é um dos meus gêneros favoritos, mas não achava que ele ia se transformar em uma coisa tão aberta para o público todo, porque sempre foi uma coisa um pouco mais nichada, né? É um estilo de jogo que ele não é para todo mundo. Mas Elden Ring mudou isso. E, cara, me surpreendeu demais. Eu não esperava que, do nada, um Souls-like iria se tornar um fenômeno. Muita gente que nunca nem pensou em passar perto de um Souls-like porque ficava com aquela sensação de mas o jogo vai ser difícil, ai, não. Pegou e jogou e zerou e se divertiu pra caramba. É um jogo onde a exploração funciona muito bem, onde você pode explorar à vontade e você sempre vai achar uma recompensa e você vai sentir que valeu a pena a exploração. Você vai encontrar um monte de boss ao longo do mapa todo e você vai poder escolher com quais você quer lutar, com quais não, em que momento. Obviamente, a história principal tem lá algumas obrigatoriedades, mas no geral, você fica à vontade para explorar esse mapa. Eu achei que o jogo realmente democratizou o Souls-like para quem quiser testar, está lá Elden Ring. Aproveita. E se você achava difícil os outros, começa por aqui. Quando você aprender, você pode ir para Sekiro, que é bem mais difícil. Então, a ideia aqui é simples. Um jogo de mundo aberto, de Souls-like, que funciona bem pra caramba e que obviamente já aproveitou o hype que tem por ser da From Software. E, obviamente, a década ainda não terminou, né? A gente vai ter agora o lançamento do GTA 6, que já lançou o preço aí oficial para os Estados Unidos, vamos ver como que vai chegar para nós, 4 anos mais pela frente, para a gente saber se vai ter outras grandes novidades. Então, vamos torcer que talvez até o fim dessa década a gente vai ter muitas novidades positivas ainda. Cara, ao longo das décadas tem muita coisa muito legal na indústria dos jogos e foi difícil montar essa lista, principalmente na década de 90, até porque eu tive aqui uma dúvida muito genuína. Será que eu colocava os primeiros jogos 3D ou será que eu colocava Pokémon? Era uma escolha bem difícil. Além disso, a gente também teve outros jogos muito grandes na época do Minecraft, então, mas mesmo assim acho que Minecraft é o maior, né? Acho que eu não trocaria isso não. Bom, e vocês? O que vocês teriam mudado? Vocês teriam colocado alguns jogos diferentes? Vocês teriam mudado algum tópico que teria sido mais importante? Fala aqui nos comentários que eu estou bem curioso para saber a opinião de vocês. E, obviamente, se você gostou desse vídeo, por favor, já se inscreve e deixa o like, que vai ajudar muito essa comunidade a começar a crescer. E eu queria muito trazer mais conteúdo para vocês. Então, agora sim, chegou a minha hora. Muito obrigado pela participação. Valeu e fui!